Então vamos lá, vamos trabalhar aqui agora nessa aula com números randômicos. Vou deixar um comentário nessa primeira parte aqui dessa classe Math. E aqui abaixo vou colocar então uma classe, né, chamada Random, um método aí, um módulo chamado Random, para que eu possa utilizar. Então aqui eu dei o comando para importar e aqui eu vou utilizar ele para que ele gere números randômicos direto dentro de um for. Então vou colocar aqui, ó, for i, né, e o range dele vou colocar aqui de 10, beleza. Vou criar uma variável aqui abaixo, então 2 pontos, enter, x igual a handle, ponto, e aí ele vai me dar os parâmetros, tá? Já nós vamos utilizar aqui, ó, o range, é o range, esse aqui, aonde ele então pega uma sequência ali e me dá, né, uns valores randômicos entre elas. Então eu quero que ele comece do 1 e vá até o 7, me passando valores randômicos. Vamos aqui verificar como que ele vai trabalhar isso. Não esqueçam, né, de pedir para ele exibir. Então eu vou dar aqui um print para que ele exiba a minha variável x. Ctrl S, vou rodar aqui o meu módulo e vamos aguardar ele fazer o for. Então ele fez o for, o sétimo ele não pega, tá joia? Porque é aquela questão do range ali do for, então ele não chega até o último que você coloca. Tem como chegar, já olhei na documentação, vou estar passando para vocês nessa aula, mas dessa forma que eu fiz ali, ele não chega. Então ele jogou para mim do 1 até o 6 e foi colocando aí, né, valores randômicos 10 vezes. Se você olhar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que ele repetiu 10 vezes? Porque foi isso que eu pedi no for. Então o range aqui foi de 10. Ele vai percorrer 10 vezes esta instrução aqui. Nessas 10 vezes, ele vai então trabalhar valores de 1 a 6, porque o 7 aqui ele não entra, e vai ficar jogando esses valores randômicos ali para mim. Beleza. Vamos fazer um outro exemplo aqui abaixo. Eu vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V. Só vou comentar esse aqui para não ficar mostrando duas vezes ali e não confundir. Então, nessa primeira eu fiz aí um valor randômico. Se eu quiser que esse valor vai saltando, por exemplo, de um determinado valor, né, por exemplo, de 2 em 2, eu coloco aqui, ó, o valor 2, que é justamente aquela propriedade que vocês aprenderam no for, né, que seria ali o parâmetro que eu estou passando. Ele vai do 1 até o 7 ele não mostra, então no caso ao 6, e vai soltar de 2 em 2. Vamos aqui rodar novamente. Opa, tem erro aqui no meu, né? Deixa eu só verificar aonde foi. Ah, tá. Coloquei ele, quando eu copiei, ele já colou ali para o meio, ele vai dar erro, tem que estar indexado. Então percebam aqui, ó, que ele não pegou os números pares, né? Ele foi 1, 3, 5, por quê? Porque ele soltou de 2 em 2. É só o parâmetro que vocês já até conheciam do próprio for. Vou fechar aqui abaixo para a gente poder colocar mais informações aqui. E vou fazer o seguinte, vou copiar essa mesma instrução que eu tinha no for aqui superior. Beleza. Só que agora eu quero que ele mostre também o 7. Eu quero que apareça aqui o 7. Eu preciso trocar, então, o meu rand, em vez de range, eu coloco rand int. Aí ele pega toda a sequência que eu pedi aqui, né, dos inteiros. Então é bem tranquilo aí, ele mostra todos eles. Ó, percebam que agora eu já tive o 7 listando naquele intervalo. Então, se você quiser que apareça aí o último número, né, você tem que utilizar o rangeInt. Se eu quisesse que aparecesse até o 7 também, eu poderia ter usado essa primeira aqui do range e ter colocado o 8. Então, tanto faz aí a forma que você vai estar trabalhando. Só estou mostrando porque tem aí na documentação e é interessante. Você só não pode esquecer que para utilizar os parâmetros randômicos, né, os parâmetros é o método range, eu tenho que ter importado antes a minha classe handle. E tenho que, sempre que eu for chamar o range, utilizar o handle ponto antes dele. Senão, sempre aí que você tentar, né, vai ocasionar um erro. Todo módulo, toda classe vai funcionar dessa forma. A importação e depois a chamada com o nome da classe e o ponto. E aqui vem os comandos. É interessante vocês olharem, né, mais alguns outros comandos. Então, é só você utilizar aí o handle ponto e vocês vão então conseguir visualizar a gama de comandos aqui, ó, que ele tem. Então, tem aí diversas informações. Na verdade, o mais utilizado mesmo dentro de sistema é o range, né, para poder aí utilizar valores randômicos, achar um determinado número, às vezes para inserir um código, para inserir aí
em uma informação. Então, nós vamos trabalhar depois na prática, já no desenvolvimento, com essa classe aí, utilizando esses recursos.